Josué capítulo 6, verso 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor, e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais o anátema tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel e o turbeis. Porém toda a prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Agora no capítulo de número 7, no verso de número 10, você vai meditar comigo, Josué 7, verso 10. E então diz o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Israel pecou e transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado. Até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os inimigos, e viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desgarrardes o anátema do meio de vós. Queridos, quando nós lemos essa história do capítulo de número 6, nós temos que perceber agora que Moisés estava morto, e Deus chama Josué, e Deus fala: Josué, a partir de hoje você vai exercer a liderança sobre o povo de Israel. Esse povo vai ser guiado por você e pela minha orientação que eu vou dar a você. A Bíblia diz que Josué, mesmo não tendo aquela vida que Moisés tinha com Deus, não tendo todo aquele aparato que Deus tinha com Moisés, mas mesmo nas dificuldades e nas limitações de Josué, ele foi um homem que Deus foi com ele. Nós não precisamos ser igual a ninguém, nós precisamos ser aquilo que Deus quer que sejamos. Você não pode olhar para alguém e se comparar e dizer: mas eu não tenho as habilidades dela, eu não tenho o corpo dela, eu não tenho o cabelo dela, eu não tenho o jeito dela, mas eu não tenho a maneira que ela tem. Mas você tem o Deus que deu para ela, que também vai ser com você. E o mesmo Deus que deu para você também pode dar a ela. A Bíblia diz que Josué, mesmo sabendo que ele não era como Moisés, ele não negligenciou aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Irmãos, nós paramos de valorizar o que Deus colocou na nossa mão quando nós olhamos para aquilo que está nas mãos dos outros, e parece que tudo aquilo que está nas mãos dos outros é melhor do que aquilo que a gente tem. Parece que tudo o que acontece na casa do outro é melhor do que aquilo que acontece na nossa casa. Parece que até o salário que o outro ganha, mesmo sendo o mesmo salário que o seu, parece que o dele flui mais, prospera mais, mas isso é uma mentira do inimigo. O diabo não quer que você valorize o que Deus te deu, porque não é o tanto que você tem, não é o que você tem, mas a bênção que você tem. E para isso eu quero te declarar: você tem a bênção de Deus na sua vida. Aplaude ao Senhor por esta palavra. Você pode não ser como Moisés, mas você tem a palavra que Deus deu a Moisés. E Deus falou: Josué, aonde você colocar a planta do teu pé, eu te dou por herança. Você vai pisar e eu vou pisar com você. Você vai chegar e eu vou chegar com você. E a Bíblia diz em Josué capítulo 1, verso 8: então somente guarde a palavra do Senhor, porque está escrito: não te aparte do teu coração, da tua alma, a palavra que eu tenho te dado, porque como fui com Moisés, eu também serei contigo. Irmãos, e as promessas começaram a se cumprir na vida de Josué. Você precisa entender que toda a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, a partir do momento que você colocar confiança que a palavra de Deus é superior a qualquer outra palavra.
Porque às vezes nós valorizamos a palavra de um chefe, nós valorizamos a palavra do boss, nós valorizamos a palavra de alguém que está acima de nós e desprezamos a palavra que vem de Deus. No cântico de Ana, quando ela concebe e dá luz a Samuel, Ana vai dizer no seu cântico, no capítulo 2 de 1 Samuel, não use palavras altivas contra Deus, porque Ele é aquele que enriquece e aquele que empobrece. Ele é aquele que faz descer a sepultura, mas que também faz subir de lá. Ele é aquele que pega o pequeno e coloca no lugar grande, mas pega o grande e coloca no lugar pequeno. Ou seja, o poder pertence a Deus. Eu quero nesta manhã, meu irmão, te animar, dizendo para você, valorize todas as palavras que Deus falou, porque nenhuma delas cairá por terra até que se cumpra na tua vida as promessas de Deus. Nenhuma delas cairá por terra até que tudo que Deus falou chegue no seu devido lugar. E Deus dá vitória para Josué. Ele vai para a cidade de Jericó, porque Deus falou, eu vou vos dar Canaã. Mas antes de vocês assumirem Canaã, vocês vão ter algumas batalhas, vocês vão ter que conquistar alguns lugares, e esses lugares eu serei com vocês. A Bíblia diz que na rota de Canaã estava Jericó. Eles precisavam tomar aquela cidade, irmãos, mas a cidade de Jericó era uma cidade tão bem preparada, tão bem reconstruída e construída, que segundo a história, os muros de Jericó, além de ser muito altos, eles eram muros muito largos. Era possível parar um carro em cima dos muros de Jericó. Era possível, a largura daqueles muros era tão grande que tinham casas sobre aqueles muros. Agora imagine, e não era como esse muro fraco que a gente faz hoje de alvenaria, não. Era de pedras. Era coisas tão fortificadas, meu irmão, que para você entrar numa cidade daquela somente pela mão de Deus. Mas quando Deus fala, está falado. Às vezes a gente costuma dizer que quando o homem fala, está falido, mas quando Deus fala, está falado. Porque quando Deus fala, Ele te dá estratégia para você dominar. Ele te dá estratégia para você alcançar. E a Bíblia diz que Deus falou, vocês não vão usar nada para derrubar este muro, a não ser rodear a cidade 7 dias. E vocês vão se consagrar. Capítulo 3 de Josué, no verso 5. Santificai-vos hoje, e amanhã farei maravilha no meio de vós. A gente entende o porquê que quando a gente começa a jejuar, o estômago dói. A gente entende porque que quando a gente começa a orar, dá cansaço, dá desânimo, dá vontade de dormir. Quando a gente começa a ler a Bíblia, parece que a gente está tão cansado e a gente não dá conta, porque o diabo não gosta que crente consagra. Tem pessoas que quando ele levanta o jejum, o inferno inteiro começa a estremecer. Tem pessoas quando levanta de madrugada para orar, os demônios já estão se preparando para sair da casa dele, porque onde a consagração, a oração, a jejum, a palavra de Deus pregada, aí também a vitória de Deus para a sua vida. Receba força para você jejuar hoje, receba força para você orar hoje. Levanta a mão para cima e diga glória a Deus, porque Deus ainda opera através da nossa consagração. É por isso que a gente não consegue jejuar, irmão. Porque se a gente conseguir jejuar muito mesmo, é muitas vitórias na nossa vida. Se a gente conseguir manter uma vida diária de oração, é muita vitória mesmo. Mas a gente tem aquela luta entre a carne e o Espírito. E a carne não quer que façamos a vontade do Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Mas graças a Deus, que a nossa força vem de um Deus que faz milagre. Talvez você entrou aqui nesta manhã dizendo, irmã, eu já tenho fracassado no jejum. Irmã Isabel, eu já tenho fracassado na oração já faz alguns meses. Mas graças a Deus que o Salmo 121, verso 4 diz, não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Aquele que te guarda não tosquenejará. O seu jejum pode estar pouco, a sua oração pode estar pouco, mas a graça de Deus está muito sobre a tua vida. E Deus está dizendo, a minha graça te basta. O meu poder te aperfeiçoa na fraqueza.
contigo. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que ele foi expulsar um demônio. E quando ele foi expulsar aquele demônio, o diabo disse: você não vai me expulsar porque você não está jejuando. Você não vai me expulsar porque você não está orando. Naquela mesma hora, aquele pastor pensou: de fato eu não vou conseguir expulsar esse demônio. Até que o Espírito Santo veio na cabeça dele, no ouvido dele, e disse: realmente, você não está jejuando, mas aquele que você serve, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E é no nome dele que você vai mandar este demônio embora. Irmãos, naquele momento, aquele pastor olhou para o diabo e disse: Satanás, eu não jejuei hoje, eu não jejuei ontem, eu não jejuei semana passada e nem jejuei o mês passado, mas é no nome de Jesus, que jejuou 40 dias e 40 noites, que eu te digo: saia dele agora. E na mesma hora o diabo foi expulso. Nesta manhã, receba a força de Deus na tua fraqueza, receba a autoridade de Deus na tua vida. Pode bater as palmas bem alegre para Jesus. É na força dele, é na capacidade dele, é na unção dele, é na virtude dele que nós vamos avançar no nome de Jesus. E a Bíblia conta que Josué se consagrou. O Senhor falou: vocês vão rodear a cidade 7 vezes. E no último dia, 7 vezes naquele dia. E vocês vão tocar buzina. Imagina o povo marchando ao redor da muralha 7 dias. Mas naquele último dia foi 7 vezes num dia só. Irmãos, quando eles tocaram a trombeta, a Bíblia diz que as muralhas não caíram para frente e nem caíram para trás. Elas ruíram no chão. Sabe, foi algo tão tremendo que nem caiu para lá e nem caiu para cá. Elas fundaram no chão. Deus está dizendo para você: se a minha palavra estiver em você, e se você estiver na minha palavra, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na tua vida. Você vai ver milagres inexplicáveis acontecendo na tua vida. Só que teve um detalhe. A Bíblia diz no capítulo 6, diga glória a Deus, que o Senhor falou: nós vamos entrar em Jericó, nós vamos invadir aquela cidade, mas só que nada daquela cidade pode ser trago com vocês. Não peguem nada de lá. Tudo que estiver lá vai ficar lá para ser destruído. Tudo que ficar ali nessa cidade de Jericó deve ser deixado ali. Vocês vão pegar apenas a prata, vocês vão pegar apenas o ouro e apenas o metal. Mas tudo que estiver lá, vocês devem deixar lá. E o Senhor disse aqui, não tomarás nada anátema. A palavra anátema significa maldito. Vocês não podem pegar nada do que está lá em Jericó, porque tudo lá é maldito. A única coisa que vocês vão trazer de lá é a prata, é o ouro, é os metais, para colocarem na casa do Senhor Deus. O que vai restar daquela cidade é apenas Raabe, a ex-prostituta, que quando os espias chegaram na cidade, ela guardaram os homens de Deus dentro da sua casa. Mas o demais, vocês vão deixar tudo lá. Olha o verso 18. Então somente guardai-vos da maldição, para que não vos meteis com o maldito tomando algo de lá. E assim façais maldito o arraial de Israel e turbeis o arraial de Israel. Eu vou falar para você, Deus falou, vão lá, vocês não vão pegar nada do que tem lá. Vocês não podem trazer nada. Nada, nem corretinha de ouro, nada. Se fosse nos dias de hoje, nem celular, nem sapato, nem meia, nem bolsa de grife, nem relógio, não traga nada. Deixa tudo lá. Irmãos, e a Bíblia diz que naquele dia, alguém ali pegou algo lá de Jericó. E ele ficou guardando aquilo. Era uma capa babilônica, uma cuia de ouro, irmãos, e guardou também ouro e prata. A Bíblia diz que esse homem se chamava Acã. Ele olhou e disse, não vale a pena destruir tudo isso. Tem muita coisa boa aqui.
Tem muita coisa de valor aqui para assim tacar fogo desse jeito? Nada. Nós vamos, sim, mas eu vou pegar alguma coisa. Ele olhou uma capa babilônica, viu que aquilo era chique e falou, vou pegar para mim. Ele viu uma cuia como se fosse um copo de ouro e ele disse, vou pegar para mim também. Tinha prata, vou pegar uma prata também, afinal de contas a cidade tem tanto, não vai fazer falta. Irmãos, a Bíblia diz que ele pegou aquilo e escondeu na sua bagagem. O tempo passou, a Bíblia diz que no outro dia, Josué disse, nós vamos lá na cidade de Ai, e nós vamos destruir a cidade de Ai, porque aquela cidade é muito pequena. Se Deus deu vitória para nós aqui em Jericó, uma cidade tão fortificada, uma cidade tão difícil, nós vamos entrar na cidade de Ai e vamos destruir aquela cidade. A Bíblia diz que Josué tinha tanta certeza que aquele era problema pequeno, que ele disse, eu vou mandar 3.000 homens para lá. 3.000 homens é o suficiente para tomar aquela cidade. A Bíblia diz que quando aqueles homens chegaram em Ai, o povo de Ai teve uma reação tão diferente que a Bíblia diz que colocaram os israelitas para correr. A Bíblia fala que eles começaram a correr morro abaixo. A Bíblia diz aqui que os filhos de Israel deram costa para os inimigos, ou seja, não era uma coisa normal. Israel sempre ia de frente, agora está dando costa. Por quê? Porque existia algo errado. A Bíblia diz que naquela perseguição 36 homens morreram, e quando Josué ficou sabendo disso, Josué prostrou seu rosto e começou a chorar. Ele começou a prostrar seu rosto e começou a chorar e dizer, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. O Senhor deu vitória para nós aqui em Jericó, e uma cidade tão minúscula como aquela, nós somos derrotados. O Senhor olhou para Josué e disse, Josué, levanta a sua cabeça do pó, levanta o seu rosto do chão, porque Israel pecou gravemente contra mim. Queridos, às vezes você tem problemas tão grandes, mas se você está na obediência, aqueles problemas tão grandes se tornam apenas uma poeira para você remover do lugar. Mas quando nós estamos em desobediência diante de Deus, problemas que são como poeira se transformam como muralhas tão grandes. O que eu entendo aqui nesta manhã é que problemas grandes, quando você obedece, são problemas pequenos, e quando você está fora da direção de Deus, problemas pequenos se tornam tão grandes. Naquele dia, Deus conversou com Josué e disse, Josué, você lembra do que eu disse, que não poderia pegar nada lá de Jericó, porque era maldito? Procure dentro de um arraial, olhe dentro do arraial, porque ali na casa daqueles homens existe algo que é do inimigo. Eu quero começar a trazer esta palavra para a tua vida, minha querida irmã. Existem coisas que nós levamos na bagagem que nos atrapalha espiritualmente. Existem coisas que nós levamos na bagagem que está fazendo você cair espiritualmente, está fazendo a sua família não prosperar, está fazendo o seu casamento não dar certo. Mas como Deus não deixa ninguém confundido, Deus está falando para nós hoje, tira o que é do inimigo e receba o que é de Deus na tua vida, porque vai cair por terra este impedimento. Pode bater as palmas e dar glória a Deus, pode glorificar ao Senhor com palmas e glória a Deus. Nós precisamos entender que enquanto tiver algo do inimigo em nós, nós vamos perder batalhas. Enquanto estiver coisas que Deus não quer que esteja na nossa vida, nós vamos ser envergonhados. Irmã Isabel me dê exemplo de coisas que pode atrapalhar minha vida com Deus. Mágoas, ódio, brigas que nunca tem perdão.
brigas que nunca se resolvem, problemas que nunca chegam à conclusão e à solução, perdão que nunca é liberado, sabe, essas confusões familiares, esses problemas com o colega de trabalho, esse problema com o vizinho, esse problema com alguém que passa ano e entra ano, e você fala: Senhor, eu estou sentindo algo estranho na minha casa, eu estou sentindo algo estranho na minha fé, eu estou sentindo algo estranho na minha família. Minha irmã, começa hoje a olhar dentro do seu arraial e ver se você não está guardando algo que é do inimigo, ver se você não está armazenando algo que Deus disse: a partir do momento que isso entrar na sua vida, a maldição entra e a bênção sai. Hoje Deus está falando conosco que tem algumas coisas na nossa vida que nos atrapalha a bênção de Deus de reinar. Eu falei de ira, eu falei de briga, falei de contenda, mas tem gente que vem aqui na igreja, mas vai tomar banho nos curandeiros. Tem gente que vem aqui na igreja, mas ainda vai lá receber uma erva para colocar em casa, umas folhas para colocar em casa. Deus está dizendo, meu irmão, enquanto você pegar o que é de Jericó, a maldição vai ficar na tua frente, você vai perder batalha, mas escolha hoje ouvir a voz de Deus, porque quando você voltar para aquela batalha, a mão de Deus voltará com você, e quem vai ser derrotado será o teu inimigo. Hoje tira o ódio, tira a raiva, tira a ira, tira o rancor, pode bater as palmas e dar glória a Deus. Tira para fora aquilo que não pertence a Deus. Gente que ainda faz pesquisa horóscopo para saber se ele é de peixe, se ele é de leão, se ele é de vaca, se ele é do quê. Você não pode fazer isso. Crente não consulta horóscopo, meus irmãos. Eu falo isso porque é um assunto que tem gente que fala: eu quero ver qual é a minha sorte do mês de julho, eu quero ver qual é a minha sorte do mês de fevereiro. A sua sorte está no nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Você não depende de nada de Jericó, você depende daquilo que é de Deus para a tua vida. São coisinhas, meus irmãos, que nós armazenamos na nossa vida. Você já largou, já casou, mas o número do namorado ainda está no telefone, do ex está no telefone. Você abandonou lá atrás, mas sabe o endereço, e se a pessoa mudar, você está atualizado para onde ela mudou. Sabe o que é isso? É o anátema que você está escondendo na sua bagagem. Você, minha irmã, que tem marido e carrega número de outros homens que dizem que pode dar o que o seu marido não te dá, isso é anátema para a sua vida. Você, meu irmão, que lá no trabalho tem uma amiga que aceitou até ser sua segunda, porque sabe que você tem a primeira, isso tudo é anátema. Existem coisas da nossa vida, irmãos, que nós temos que tirar do nosso meio, porque são portas para Satanás destruir vidas. Pessoas que a vida dele está baseada em um livro de romance, aonde livro de romance vai ver todo tipo de mentira, todas as coisas erradas. Pessoas, irmãos, que nas suas casas tem coisas obscenas, coisas de pornografia. Pessoas que veio para a igreja, mas ainda tem aquela roupa que Satanás gosta, está escondido lá no guarda-roupa, e aí você vem e fala: sai, e o diabo dá: eu entro. Deus está dizendo hoje para nós, sabe por que Josué perdeu uma batalha? Porque tinha algo tão pequeno, porque todo pecado começa pequeno, mas as consequências são muito grandes. Nesta manhã, saia daqui decidido, tudo que é do diabo vai embora, mas eu quero aquilo que vem de Deus. Recebe esta palavra nesta manhã, pode bater as palmas e dar glória a Deus. Eu não quero isso, eu não aceito isso, eu não quero mais isso na minha vida. Adultérios, atitudes que Deus não agrada na nossa vida. Você está aqui, minha irmã, às vezes pedindo Deus para te abençoar na vida sentimental, mas você sabe que esse homem que você tem não é seu. Ele tem família e tem filhos. Você às vezes vem buscar a Deus na igreja, pedindo a Deus uma bênção,
mentira. Deus escreve certo em coisa certa. Deus escreve coisas certas em coisa certa. Quer começar a vencer? Começa hoje. Quer começar a vencer? Começa agora. Se você pode, glorifica a Deus com palmas e glória a Deus. Eu só vou prosperar na verdade que Deus tem para minha vida. Você pega aquilo que é do teu patrão e guarda. Como que você vai ser abençoado? Você trabalha naquele caixa e faz o caixa, fecha o caixa do dia, mas alguns meticais ali não é teu, mas você insiste em guardar na tua bagagem. Irmãos, eu não sei nem te explicar, porque é uma lista de coisas. Mas eu digo para você, sabe o que gerou isso em Acã? Porque o nome do perturbado aqui que fez isso tudo chama Acã. A cobiça. A cobiça vai te levar a desejar coisas que Deus não quer para você. A cobiça vai nos levar a desejar coisas que Deus não tem para a nossa vida, irmãos. A Bíblia conta que Deus já havia dito, gente, não pega nada de lá, porque vai turbar o arraial inteiro. E eu vou te dizer uma coisa, que um pecado tem consequência para toda a gente. Você peca sozinho, mas a sua mãe paga, o seu pai paga, os seus irmãos pagam, porque é uma porta para entrar demônios. Quando o homem trai uma esposa, ele não trai só a esposa, ele trai os filhos, ele trai as cunhadas, ele trai a sogra, ele trai a própria mãe dele, que acredita que aquela união é boa. Quando uma mulher trai o seu marido, ela não trai só o seu marido, ela trai os filhos, ela trai a dignidade da casa dela. Quando você faz alguma coisa, irmãos, as consequências vão vir para todos. Diga para alguém que está do teu lado, pensa antes de errar. Tem gente que nem virou para o lado, mas vira, vai dar tudo certo daqui a pouco. Diga, pensa antes de errar. Você lembra Jonas? Estava fugindo de Deus, um homem só, um tripulante. A Bíblia diz que Jonas foi descendo, até que ficou lá no porão dormindo e roncando. Irmãos, aquela atitude de Jonas fez o barco inteiro ser agitado pelas ondas. Eles vinham de Tarsis, ou seja, iam para Tarsis levar riqueza, buscar riqueza. Toda aquela riqueza teve que ser jogada no mar. Por último, o problema foi jogado no mar. Se naquele momento o Jonas falasse, o problema é eu, o problema sou eu, nem precisava jogar muitas coisas no mar, só jogava o Jonas. Mas aquele que comete o erro, irmãos, até ele esperar que ele tem que voltar atrás e reconsertar aquilo, isso já dá muito prejuízo. Guarde essa palavra, pecado doce, final amargo. Guarda essa palavra, pecado doce. Fala comigo, pecado doce, final amargo. Jonas fugiu e colocou todos em apuros. A Bíblia diz aqui, irmãos, eu fiz questão de colocar aqui de rosinha. Israel pecou gravemente contra Deus, mas não foi Israel, foi um homem. Mas a gente entende aqui que o pecado de um homem traz consequência para todos. Minha querida irmã, meu querido irmão, não guarde nada do que é do inimigo na sua bagagem. Não leve nada do que é do inimigo, nem raiva, nem ódio, nem ira, nem rancor, nem mágoa, nem mentira, nem engano, nem adultério, nem fornicação. Nada disso leve com você. Porque isso pode fazer você tropeçar lá na frente e se ralar todinho. A Bíblia conta que quando os perseguidores de Daniel perseguiram Daniel, sabe o que a Bíblia diz? Que depois que Daniel saiu da cova dos leões, a ordem do rei é, todos que acusaram Daniel sejam jogados dentro da cova dos leões. Como suas mulheres, seus filhos e todos os seus pertences, joguem aí dentro. Um perseguiu Daniel, mas todos morreram. Observe que Deus está dizendo, Israel pecou grandemente contra mim e fez o que eu não tinha desejado que eles fizessem. E olha o que o Senhor disse. Eu não serei mais convosco. Irmãos, guardar coisas que Deus não quer na nossa vida faz Deus sair da nossa vida. Sabe, você, hoje em dia, aqui nesse celular, você vê todo tipo de porcaria que você quiser ver.
Se você continuar tendo acesso àquelas porcarias, Deus está dizendo, eu não vou ser mais com você. Se você ter acesso à pornografia, à nudez, a coisas erradas, Deus está dizendo, eu não serei mais com vocês. Se você ficar vindo aqui recebendo palavra e indo lá nos curandeiros receber banho de curandeiro, Deus está dizendo, eu não serei mais com vocês. Se você continuar enganando e sendo enganado, Deus está dizendo, eu não serei mais com vocês. A Bíblia diz, até que vocês tirem, a não ser que desengarre, ou seja, desagarre o que é do inimigo que está no meio de vocês. Até vocês tirar, Josué nem vai para a batalha porque você vai ser derrotado. Irmãos, a Bíblia diz que Deus sabe onde está o nosso pecado, mas Ele não expõe porque Ele espera o arrependimento. Deus sabe o meu erro, mas Deus não me expõe porque Deus quer que eu confesso. A Bíblia diz que o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre a transgressão, ele nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa e diz, Senhor, tem misericórdia. O Senhor diz, eis que eu lanço os seus pecados no mar do esquecimento e faço nova todas as coisas na sua vida. O Senhor disse, irmãos, olha para vocês verem. O homem pegou a capa, a cuia, aquilo que era do inimigo, um dia. Deus não expôs naquele mesmo dia. Esperando o quê? Um arrependimento. E esperando, sabe o quê? Que naquele dia a família observasse que tinha algo estranho. Porque não é só eu praticar o erro e eu expor o erro. Mas se você sabe que alguém está armazenando algo que é maldito, você tem que aconselhar esta pessoa. Porque às vezes não é eu que pego e escondo, mas é um filho que está praticando coisas que você, mãe, não pode dar cobertura para o erro do teu filho. Porque daqui a pouco você vai sofrer as consequências desse erro também. Você, minha irmã, que o seu marido está fazendo coisas lá na empresa que ele trabalha, trazendo coisas que não é dele, fazendo coisas que não é dele. Você tem que dizer, isso não agrada a Deus. O que eu entendo nessa palavra é que eles moravam em arraial. Aqui havia um arraial tal, ali havia um arraial tal, ali havia um arraial tal. E toda a família sabia coisas que entravam e coisas que saíam. Mas o Senhor deu tempo primeiro para quem cometeu o erro se arrependesse. E para quem viu o erro, alertasse para que se arrependesse. Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer para você. A Bíblia diz que o Senhor detesta todos os que amam e os que praticam a mentira. Aqueles que praticam são aqueles de primeira fase, eles fazem. Aqueles que amam é aquele, o problema não é meu, o problema é dele, então eu só estou aqui vendo o que vai acontecer. Mas a Bíblia diz que se você pode fazer o bem e você não faz, você comete pecado. Quando você vê que alguém está caminhando para a destruição, quando você vê que alguém está caminhando para o fracasso, e você não alerta essa pessoa, você não diz isso é anátema, isso é maldito, isso vai te levar para pior, isso vai tirar sua saúde, isso vai tirar sua paz, isso vai fazer você perder o emprego, não é só família, até amigos. Você, quando não faz isso, você corre risco de ser prejudicado também. Sabe o que aconteceu? O Senhor falou, ei, Josué, chama as tribos, cada tribo. Levanta de madrugada e faz chegar as tribos aqui no pátio. Porque Deus vai falar aonde está o maldito, o anátema. A Bíblia diz, fazendo chegar, verso 17. Fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas. E fazendo chegar a família dos Zeraitas, fez saber o pai de família chamado Zabdi. E fazendo chegar a casa do homem chamado Zabdi, fez chegar o homem chamado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, da tribo tal, tal, tal. Quando Acã viu aquilo, ele disse, eu pequei contra o Senhor. Quando eu vi aquela túnica babilônica, quando eu vi aquela prata, quando eu vi aquele ouro, eu cobicei, eu não aguentei, eu peguei para mim. Mas eu estou aqui me arrependendo, mas era tarde demais. Irmãos, não espere o leite derramar para você
pecado, espere a bênção de Deus, mas corrija enquanto é tempo. Resolve esse assunto enquanto é tempo. Faça. Você lembra quando Jesus disse, olha, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai e concilia com ele enquanto há tempo, para que não aconteça que você seja julgado e seja tarde demais. Imagine, eu hoje vou a óbito e eu guardo um ódio de alguém. Irmãos, nada. Espiritismo diz que os mortos voltam, mas não volta. Lá no Brasil tem uma forte doutrina de Allan Kardec, que são os espíritas que entram em transe e começam a escrever no papelzinho que diz que a tia que morreu em 1900 e bolinha, e ela está trazendo uma notícia. Não tem, a Bíblia diz que após a morte só resta o juízo. Os mortos não passam para cá, não tem isso de morto. Quando você sonhar com gente morta é demônio. Não existe gente morta que volta. Os que estão mortos não voltam mais. Imagine você hoje morre e você guarda uma mágoa. Ou de repente eu tenho uma briga terrível com alguém e eu sei que aquela pessoa morreu. Aí você diz, graças a Deus morreu o meu problema. Não, porque você não conciliou com aquela pessoa enquanto estava a tempo. Irmãos, o que eu estou falando aqui, eu não sei se vocês estão entendendo, que vocês estão me olhando meio assustados. Diga glória a Deus. Respira aí. Respira, pode respirar. Se alonga aí, vai dar tudo certo. Ainda dá tempo da gente resolver nossa vida. A gente tem problema na família, eu também tenho. Todos nós temos problema com alguém. Mas eu quero te dizer, resolva o teu problema enquanto é dia. Naquele momento, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que mandaram chamar Acã. E ele disse, fui eu. Só que era tarde demais. O Senhor disse, tudo que pertence a ele tem que ser colocado no vale de Acor e tem que ser queimado e destruído. Irmãos, naquele dia, foi a tropa inteira. Foi vó, foi tio, foi neto, sobrinho. Toda a família de Acã foi apedrejada e foi morta, queimada. Tudo. Sofá, geleira, arca, se tivesse televisor, tudo queimado, nada vai restar dessa casa, porque tudo deles está maldito. Mas sabe o que acontece? A diferença entre o dia de Acã e os nossos dias, que aquele dia tinha apedrejamento e hoje tem a graça de Deus. Agora dá para você respirar e dar uma glória a Deus, né? Então bate umas palmas para ficar suave. Lá tinha apedrejamento, mas hoje nós temos a graça. E a graça diz para nós, arrependei-vos e crede no Evangelho. Tira o que é do maligno da tua vida. Tira aquilo que pertence ao inimigo. Quando queimou Acã, queimou tudo, Josué foi testar. Eu quero ver se agora Deus é conosco. Foram para uma cidade maior. E a Bíblia diz que naquele dia nem tiveram muita força. A batalha foi ganha. Porque quem vence as batalhas não é nós, mas a presença de Deus em nós. O que vence a batalha, minha irmã, não é nem tanto o que você faz, mas o tanto que Deus faz por ver a fidelidade em você. Hoje você pode olhar o povo de Israel, irmão. É um dos menores exércitos que existe, mas são invencíveis. Existe uma província no Brasil, que é a província de Sergipe. Israel é do tamanho da província de Sergipe no Brasil. É isso daqui, ó, Israel. Mas ninguém consegue derrubar Israel, porque eles ouvem e guardam a palavra de Deus. Talvez você diz, irmã, mas esse culto poderia ter terminado um pouco melhor. Ainda não terminou, não. Vai terminar ainda. Mas isso é uma exortação para nós. Irmãos, as coisas podem começar muito bem, mas se você se desviar, vai para coisas ruins. Existem coisas que eu não posso nem falar nesse altar, mas o Espírito de Deus vai falar com você. Cuidado que te conduz. Cuidado que você escuta. Cuidado o que você lê em livros.
Cuidado o que você vê, cuidado o que você digita, cuidado. Porque o inimigo está sempre querendo semear uma semente na nossa vida. Você lembra da parábola do joio e do trigo? A Bíblia vai dizer que à noite o joio foi semeado, à noite, na escuridão. Ou seja, na falta de orientação, na falta de decisão. Aí cresceu o joio e cresceu o trigo. O inimigo quis destruir aquela plantação. Deus vai te orientar. Aquelas suas amigas lá do trabalho que fica te dando conselho para o seu casamento, irmãos. Esses dias meu esposo me falou uma frase, eu não sei se você lembra, Átila. Não receba conselho de quem não construiu nada. É alguma coisa mais ou menos que isso. Tem gente que ele quer dar conselho para você, mas ele não construiu nada. Ele vai te ajudar você a construir o quê, minha irmã? Olha para alguém. Eu falo isso, irmãos, porque nós somos casadas. Às vezes tem uma amiga sua lá de trabalho, lá, quer falar de relacionamento. Ela não tem nada para falar de relacionamento. Ela vai te colocar pecados de Acã para poder fazer a sua bagagem ficar pior. Vai te dar instruções malignas. Você que é cristão, você não pode receber conselhos de pessoas que a vida dele é direcionada pelo diabo. Vai falar o que com você? Vai construir o que na sua vida? Mas hoje, quer vencer batalha, consulte o Senhor teu Deus. Se Acã consultasse a Deus, como Josué consultou, ele não seria tentado por aquilo que era maldito. Nesta manhã, vamos voltar os nossos olhos para Deus. Vamos voltar os nossos ouvidos para Deus. Vamos voltar o nosso coração para Deus. E quem está preparado para expulsar todo o mal hoje da tua vida, levante as mãos. Pode bater as palmas bem alegre para Jesus. Fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Coloque sobre os teus pés. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar agora. Vamos orar. Você vai confessar os seus erros. Eu vou confessar os meus. Irmãos, só existe cura. Sabe, quando eu tenho uma marca aqui na minha mão. Quando eu era criança, eu desci o morro assim de bicicleta e para mim parar eu bati em cima do caco de vidro. Eu lembro que a minha mãe nem quis mexer naquilo, mas quando eu cheguei no médico, abriram, passaram álcool, limparam, doeu, mas curou. Só tem aqui a cicatriz na mão. Eu lembro, né? Meu Deus, desci aquele morro de bicicleta, tava maluca mesmo, né? Filho de crente é uma benção, tem que orar muito, que a gente é muito mais... Parece que a energia da gente é mais forte, né? Irmãos, aqui só tem a cicatriz. É necessário você expor para você ser perdoado. É necessário você confessar para você alcançar misericórdia. Sabe aquela pessoa que você não gosta dela, cita o nome dela e fala: Senhor, me faz amar a Maria. Me faz amar ela, Senhor. Faz um transplante de coração, tira esse, põe o teu, mas eu preciso amar ela. Cita o nome dessa pessoa. Você vai orar, irmãos, vamos expulsar. Tem demônios que ficam morando dentro de nós até que o lixo vai embora. Porque o que pertence ao diabo é o lixo. Mas sabe por que a pomba veio sobre Jesus? Porque nele não havia maldade. A pomba é a paz. Sabe aquelas pessoas que ajudou a te prejudicar, tomou suas coisas. Quem sabe você é viúva, a família do marido veio e levou tudo que era seu. Gente de tribunal querendo roubar o que é seu mesmo. Estão lá gastando tempo, pagando advogado à toa, porque o que você tem é teu. Mas sabe, expulsa hoje o pecado de Acã. Diga: Senhor, eu não quero mais carregar esse ódio. Senhor, eu não quero mais carregar esse vício. Senhor, eu não quero mais carregar esse desejo de andar com homem casado. Eu não quero mais esse desejo de ver toda mulher na rua e querer ela. Senhor, eu não quero andar com esse desejo de querer ir à igreja e querer ir lá do outro lado. Vamos expulsar tudo agora. Ninguém vai ouvir a sua oração, até porque quem não tem pecado começa a tirar a primeira pedra. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Você vai orar, não tenha tempo não. Para terminar, não, vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai. Senhor, neste momento, meu Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Meu Deus, nós não queremos mais carregar esta bagagem de sofrimento. Nós não queremos carregar mais, meu Pai, esta bagagem que nós andamos com
ela. Seja uma atitude, seja um pensamento, seja um desejo, seja uma vontade, seja, meu Deus, um costume antigo, um costume que nos carrega ao pecado. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor neste momento a sua graça. Nós queremos pedir ao Senhor neste momento a sua compaixão, ó Pai. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, pecados cometidos pelo meu pensamento, pecados cometidos pelas minhas palavras, pecados cometidos, meu Pai, pelos meus ouvidos. Senhor, aquilo que entrou no meu coração e que tem tornado um trono no meu coração, eu me arrependo agora. Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, de tudo, Senhor. Se eu tenho perdido batalhas na minha vida, se eu tenho perdido batalhas na minha casa, se eu tenho perdido batalhas na minha família, se o diabo tem tentado paralisar a minha oração, se o diabo tem tentado paralisar a minha mente, se o diabo tem tentado paralisar, Senhor, eu não quero mais. Me lava, meu Deus, assim como o Senhor purificou a lepra de Naamã, assim como Davi diz: pequei, e contra ti somente pequei. Tem misericórdia de nós, meu Pai, que as vitórias voltem para nossas casas, que as vitórias voltem para nossa família, que as vitórias voltem para o nosso lar. Tudo aquilo que veio tão pequeno, mas que se transformou tão grande, tudo aquilo que veio de uma maneira tão simples, mas tomou uma proporção tão grande, nós expulsamos agora. Satanás, você não terá domínio sobre nós, você não terá domínio sobre a nossa saúde, você não terá domínio sobre a nossa casa. Nós te expulsamos agora, nós te rejeitamos agora. Saia em nome de Jesus, saia todo desejo, saia toda obra maligna que aprisiona a mente desta pessoa. Comece a expulsar do seu caminho. Sai toda imoralidade, sai toda infidelidade, sai toda raiz de árvore, sai toda raiz de ódio, toda raiz de rancor, toda raiz que tem tentado destruir a nossa família. Eu cubro a minha vida com o sangue do Cordeiro, eu cubro a minha casa com o sangue do Cordeiro, eu cubro o nosso lar com o sangue do Cordeiro. Senhor, eu peço vitória nesta manhã, eu peço livramento nesta manhã, que esta pessoa saia daqui hoje voltando a vencer batalha, voltando a vencer guerra, voltando a vencer o inimigo. É na força do Senhor, é no poder do Senhor e na glória do Senhor. Coloque a mão no teu coração e feche os olhos. Diga: meu Deus, diga: meu Pai, eu me arrependo de todos os meus pecados, daqueles que eu cometi há anos atrás, há dias atrás. Senhor, me perdoa. Eu abro hoje a minha vida, todas as áreas da minha vida, para ser inspecionada pelo Senhor, para serem visitadas pelo Senhor. Aonde morava a treva, vem com a sua luz. Aonde havia sujeira, vem com o teu rio. Aonde havia males, lave hoje, porque eu quero ser limpo. Amém. Podeis assentar. Aleluias. No nosso meio, o Espírito de Deus revela 5 pessoas. O Senhor falou no seu coração essa manhã poderosamente. E vocês estão decididos a sair daqui hoje e a tomarem uma atitude. E Deus manda dizer para essas 5 pessoas: a luz de Deus já está brilhando sobre vocês. Deus manda dizer para essas 5 pessoas: a luz não vai brilhar, já começou a brilhar, porque iluminou 5 pessoas aqui a tomar uma atitude. Vai e não temas, porque Deus é contigo.
Cadê essas 5 pessoas? Recebe, minha irmã. Falta 4 pessoas. E por incrível que pareça, está tudo aqui, ó. Diga glória a Deus. Que a vitória do Senhor recebe aqui, ó. Ainda falta 3 pessoas. Recebe, minha irmã, aqui, ó. Ainda falta 2 pessoas. Diga glória a Deus. Não confirma. O Senhor falou no teu coração, há coisas que você precisa tomar uma atitude. E Deus ainda é com essas 2 pessoas. Falta 2 de vermelho. Recebe, querida. Ainda falta mais uma pessoa. Recebe, vaso. Bate as palmas bem alegre para Jesus. Bate as palmas. Eu vejo um livramento de Deus. Eu vejo o livramento de Deus para uma pessoa da família de uma irmã.